Eu tava pensando, imagina se eu tivesse que fazer que nem o pessoal do filme por um problema financeiro, ter que ganhar vida tirando a roupa. Será que ia acontecer? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você gosta de comédia? A comédia de hoje, ela retrata um cenário sério, teoricamente nada agradável, mas com uma temática bem perspicaz, de uma forma bem suave, engraçada, justamente por isso, uma comédia com uma situação super inusitada. O que você faria para conseguir levantar um dinheiro numa situação que a coisa não está muito legal? Os limites dos personagens de hoje talvez não sejam dos mais convencionais, mas para isso você tem que conferir aqui esse vídeo comigo agora! Ou tudo ou nada. The Full Monty, filme de 1997, dirigido por Peter Cataniel, protagonizado por Robert Carlyle e Mark Edd. O filme se passa na cidade inglesa de Sheffield, uma próspera área industrial do país que serviu como forte referência na geração de empregos na região. Mas que no contexto do período atual na qual se passa o filme, tudo o que ficou sobre este período são as memórias, somadas a uma grande melancolia pela situação atual. A cidade fechou indústrias e a onda de desemprego tomou a região. Entre estes desempregados está Guess, um ex-metalúrgico que está divorciado e não consegue dinheiro para pagar a pensão de seu filho. A sua ex-esposa namora outro homem neste momento e não gosta das atitudes de Guess, pois além de desempregado, ela o chama de preguiçoso, que tenta agora roubar peças que estão dentro das fábricas abandonadas para vender como sucata, mas nunca aceitou trabalhar na indústria têxtil que ela mesma, a ex-esposa, gerencia, por achar que o valor pago é muito baixo. Preocupado quanto à judicialização da situação da pensão, que coloca em risco seu direito de passar mais tempo com o filho, Guess junta seu sentimento de inconformismo com uma criativa alternativa. Um dia, ele passava pelo clube na cidade e vê um enorme movimento de mulheres por conta de um show de striptease masculino. Cada entrada custou 10 libras. E ele faz um cálculo aproximado, onde, se tiverem 400 mulheres que estavam na fila para entrar no clube, ele começa a fazer as contas de quanto dinheiro este simples ato de dançar e tirar a roupa pode dar para estes homens. Como ele está desesperado e precisa de alguma forma arrumar 700 libras para quitar os débitos da pensão, Guess decide juntar alguns de seus amigos e até recrutar outros que são tão desconhecidos para que eles montem um grupo que fará um show de striptease para se levantar verba e ajudar na questão do desemprego, que é a situação de todos eles. Nisso conhecemos as histórias de homens que enfrentam dilemas profissionais e pessoais sobre como garantir seus empregos em meio a um clima de instabilidade, onde a crise econômica gera ondas de demissão e reemprego. O plano até então pode parecer apenas diferente, uma ideia curiosa, ousada, mas temos o fato de que, conforme você está assistindo comigo partes do trailer do filme, entenda que Guess e seus amigos não são, digamos, exemplos do biotipo preferencial do público, pois eles não são sarados, não são fortes, não são bonitos, nem esbeltos. O grupo é formado por um homem magricelo, um outro gordo, outro mais velho, um totalmente desengonçado, e neste, digamos, pouco apelativo, chamativo repertório, Guess faz a propaganda bombar o show com seus amigos a partir de um marketing infalível. Afinal, o que o show deles tem de diferente? É que eles prometem mostrar tudo, sem nada de ficar de sunga. Mas para descobrir como terminará esta história, eu te convido a conhecer essa gostosa comédia.
O contexto de crise que se passa em Sheffield é temporário, uma crise de um determinado momento, cuja denominação gera-se o termo desemprego conjuntural, um tipo diferente do desemprego estrutural, que você pode saber mais detalhes conferindo o vídeo aqui no canal sobre o filme Segunda-feira ao Sol. Mas neste vídeo, vamos falar do desemprego conjuntural. A conjuntura é um momento, um período, no caso associado a um período histórico. Ondas de desemprego maciço que se formam a partir de problemas conjunturais, daquele momento, dentro de uma característica particular daquele cenário econômico que gerou essa contextualização ruim para o mercado empregador. Crises econômicas severas, gerando recessão e retração econômica, formam a tendência dos empregadores verem sua margem de lucro diminuir ou até acumular sucessivos prejuízos, formando a tendência de se reduzir gastos ou, nos casos mais drásticos, gerar a falência das empresas. Nestes casos, se inicia uma onda de demissões que é justamente o chamado desemprego conjuntural. A ideia deste tipo de desemprego é que ele está associado a um período econômico ruim, mas que não extinguirá a vaga em definitivo, pois quando a conjuntura, o momento econômico se restabelecer, melhorar e voltar a crescer, teremos um novo cenário crescente, que demandará o emprego de funcionários novamente, fazendo com que as empresas retomem a criar uma força-tarefa de empregabilidade. Isso não quer dizer que a pessoa demitida será empregada no mesmo local ou na mesma vaga, mas a opção de trabalho, demandando mão de obra, voltará a existir. É diferente do tipo estrutural, onde a estrutura empregatícia perde a vaga em definitivo, pois a tecnologia se desenvolve, reduz a necessidade de alguns tipos de função com uso de mão de obra e não será mais necessário aquele profissional que realizava a função que agora é ocupada por alguma questão automatizada, um maquinário, uma inteligência artificial. Podemos citar o alfaiate, ou em um aspecto mais moderno, você já deve ter visto caixa de autoatendimento no mercado, ou a redução de agências bancárias, porque muitos serviços que faríamos no banco, como sacar dinheiro, pagar uma conta, deixaram de ser exclusivamente dependentes da nossa ida ao banco, à agência bancária. Porque o aplicativo de celular nos deu uma grande autonomia para realizar essas atividades, como, por exemplo, transferir um dinheiro, fazer um pagamento via Pix. Ao longo da história, nós tivemos alguns momentos em que enfrentamos problemas com desemprego conjuntural de forma bem marcante. A principal delas, que você provavelmente lembra já de ter estudado, é a que vigora ao longo dos anos 1930, após a crise de 1929, quando nos Estados Unidos deu-se o nome, o apelido de Grande Depressão, onde filas enormes de pessoas desempregadas buscavam um trabalho virando fotos históricas que hoje registra-se nos livros e até imagens que você encontra aqui na internet. Os anos 1970 também vivenciaram um cenário deste tipo, com a chamada crise do petróleo, que inflacionou o preço do combustível e com a queda do consumo dos bens supérfluos por conta do seu encarecimento derivado dos custeios maiores com transporte, também levou uma série de demissões. E nos anos 2000, após a crise imobiliária nos Estados Unidos, nós tivemos outro momento instável, com o encarecimento dos juros que davam acesso ao crédito, fazendo com que o consumo ficasse enxugado por conta do medo, do receio de não conseguir pagar o crédito concedido. Todas estas crises têm vídeos aqui falando particularmente delas no canal. Você pode conferir os vídeos sobre Mank, Licorice Pizza e Nomadland. Em 2020, com a pandemia de Covid-19, tivemos um novo baque na economia, com a circulação social restrita, sendo que esta eu acho que está na nossa memória, de forma mais fresca, ou dependendo do lugar aonde você está me assistindo agora, ainda dá para visualizar a herança dessa crise. Porque a gente soma esse contexto de reconstrução pós-pandemia, por conta da redução da circulação de pessoas, com o contexto do lançamento deste vídeo, ano de 2025,
quando uma guerra comercial entre China e Estados Unidos ainda trava a fluidez de mercadorias em escala internacional, com uma proposta de taxações adicionais sobre importações que gerou um grande efeito dominó de abrangência internacional nos preços. O desemprego conjuntural é um fenômeno cíclico, que está associado à gangorra que a macroeconomia ao longo destes períodos de séculos se alterna, subindo e descendo. E se você me assiste aí no futuro, muito afastado aqui do momento do lançamento do vídeo, deixa seu comentário aqui embaixo, para a gente ver como está a situação aí no futuro. E aí, você conhecia esse filme? Comédias inglesas dos anos 90 talvez não sejam tão conhecidas. Acredite, procurem na internet. Esta aqui é muito engraçada. Uma comédia sutil, de situações que teoricamente seriam irônicas, absurdas. Por isso que se torna engraçado. Você gostou do vídeo? Dá um joinha, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal, deixe seu comentário aqui embaixo, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!